tempo. Das 10 áreas de conhecimento do PMBOK, é a que está em primeiro lugar no rol de problemas de gerenciamento de projetos. Provavelmente na sua empresa também não é diferente. E talvez cumprir cronogramas seja um dos maiores desafios que você está enfrentando agora. Como é que a gente pode melhorar o nosso gerenciamento de tempo? Antes da gente aprender como gerenciar, como montar cronogramas seguindo o guia PMBOK, como acelerá-los, qual método eu devo utilizar, se é CPM, PERT ou corrente crítica, a gente precisa entender o porquê os projetos se atrasam. Em primeiro, existe a inexperiência dos gerentes durante o planejamento das atividades. Então, se a gente tem um registro de projetos bem organizado, o gerente de projetos não precisa começar uma EAP do zero. Isso evita que atividades não sejam planejadas e que vão demandar mais tempo durante o cronograma. Se a gente tem histórico de lições aprendidas bem organizado, a gente consegue minimizar a quantidade de erros não previstos que podem impactar no atraso do cronograma. Porém, existem causas que a gente chama de causas naturais, tendências naturais dos projetos se atrasarem. Primeiro exemplo, a gente tem o Gold Plating, que é quando a equipe demanda esforço em atividades que fogem do escopo. É muito comum, quando a equipe está muito motivada, que ela tende a aumentar o nível do projeto. Só que o gerente ele tem que entregar aquilo que foi combinado. Então cabe ao gerente entregar aquilo que está no escopo. Ele não cabe a ele aumentar o escopo e nem fazer qualquer outra alteração que não tenha aprovação prévia do patrocinador. O segundo exemplo é o que a gente chama de lei de Parkinson, que a gente parte do pressuposto em que o trabalho ele tende a se expandir até ocupar todo o tempo para aquela atividade destinada. Então, se o gerente ele assume uma postura mais conservadora e dá mais tempo para aquela atividade ser feita, a equipe tende a entregar aquela atividade na sua deadline. A gente pode fazer uma analogia à síndrome do estudante, que não importa quanto tempo ele tenha para estudar para a prova, ele tende sempre a deixar tudo para a última hora. Então a dica é, cuidado com a quantidade de tempo que você atribui para aquela atividade, porque ele pode ser mal aproveitado. O nosso terceiro e último exemplo são os atrasos migrantes, que a gente parte do pressuposto em que atrasos migram automaticamente de uma atividade para outra, mas adiantamentos não. E como é que a gente monta um cronograma baseado no guia PMBOK? Primeiro a gente tem que identificar todas as nossas atividades que vão compor as nossas entregas na estrutura analítica do projeto. A partir de identificadas, a gente precisa sequenciar essas atividades. E a gente pode utilizar isso, para fazer isso, o diagrama de precedências, em que, por exemplo, a gente consegue identificar quais são essas atividades que precisam necessariamente estarem completas para as outras poderem começar. São esses tipos de relações que a gente precisa estabelecer entre as atividades nessa etapa. Feito isso, a gente precisa identificar quais são os recursos que essa atividade vai demandar. Por exemplo, quantas pessoas são necessárias para executar essas atividades, quais equipamentos vão ser utilizados, quais materiais vão ser gastos e qual é a duração de cada atividade, seja em dias ou seja em horas. Tendo isso, a gente tem um mínimo de informações necessárias para conseguir montar o cronograma. E como é que a gente consegue acelerar ele? Existem duas técnicas básicas para isso. Existe a compressão e existe o paralelismo. Durante a compressão, o gerente autoriza a equipe a executarem horas extras ou aumenta o tamanho da equipe para adiantar aquela atividade, aumenta o esforço sobre aquela atividade. Aqui a gente ganha prazo em troca de custos. Enquanto que no paralelismo, o gerente ele pega todas as atividades que não têm uma relação mandatória entre si e executa em paralelo, simultaneamente, ao invés de executar ela em sequência. Aqui a gente ganha prazo, mas a gente corre riscos. E qual método eu devo utilizar na minha empresa? CPM, PERT ou corrente crítica para montar um cronograma? Depende. Depende da maturidade da sua equipe e depende do tipo de projeto que a sua empresa vende. Se você tem uma equipe mais madura e fazem parte do caminho crítico dos seus projetos atividades que sejam mais criativas, como por exemplo o desenvolvimento de novos produtos, é aconselhável que você utilize técnicas que utilizem estimativas para montar cronogramas, como PERT e corrente crítica. Caso contrário, se você não tem uma equipe madura em gerenciamento de projetos e não fazem parte do caminho crítico do projeto, atividades criativas e sim atividades mais procedimentais, é recomendado que você escolha a opção mais simples, que é a técnica CPM. Seguindo essas dicas, com certeza vocês vão diminuir e muito
os problemas que vocês têm com relação ao cumprimento de prazos. Espero ter ajudado. Grande abraço!